Bom, boa tarde a todos. Nós vamos dar início agora ao quinto webinar da série de webinários que o FAS Advogados vai promover com temas atuais de mercado financeiro, pagamentos e fintechs. Meu nome é Pedro Heroles, eu sou sócio da área de bancário, pagamentos e fintech do FAS Advogados e o tema do webinar de hoje é a Circular 3978 e as novas diretrizes de QIC-AML do Banco Central. Bom, e para discutir esse tema com a gente hoje, nós temos 4 convidados. Maresca Tiveron, VP de Legal e Compliance da ZUP, Carolina Marquesano, coordenadora de Legal e Compliance da Hash, Antônio Maspoli Filho, diretor de Compliance e Riscos da Recarga Pay, e Alex Barreto, General Counsel e Compliance Officer do Banqui. Bom, em nome do FAS Advogados, eu quero agradecer a participação de todos os debatedores e agradecer também a todos que estão nos acompanhando agora ao vivo. Bom, e para dar início a esse webinar, eu quero fazer uma pergunta para Maresca Tiveron. Maresca, com relação a essa nova norma do Banco Central, quais, na sua perspectiva, são os benefícios diretos e indiretos que ela vai trazer no combate à lavagem de dinheiro? Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui falando sobre esse tema bem relevante, bem desafiador, né, que é falar de lavagem de dinheiro, principalmente no Brasil, e agradeço aqui a companhia dos meus colegas todos aqui, o convite, Pedro. Eu acho que uma breve introdução, acho que válida aqui, eu queria fazer antes de responder a pergunta. A norma, assim, de uma forma geral, acho que aqui os meus colegas, cada um vai falar um pouco, né, no detalhe de cada mudança, mas de uma forma geral, a 3978, além de revogar a 3461, ela aprimorou, né, essa norma de prevenção à lavagem de dinheiro como um todo, de forma geral. Então, o Banco Central, ele subiu aí a barra, né, de exigência com relação às políticas e as medidas que as instituições devem tomar para prevenir esse crime, né? Eu acho que isso é algo que é importante a gente já olhar, assim, a intenção e verificar a intenção do regulador. Existe também uma diferença grande entre a detecção de fraude financeira, aquela fraude mais tradicional, e de lavagem de dinheiro. Então, o que eu quero dizer com isso? Óbvio que cada um tem suas dificuldades, mas a fraude bancária ou a fraude financeira, ela tem um certo auxílio de dados para que seja detectado. Então, quando a gente fala de um fraudador que tem um histórico com apontamento, né, seja judicial, seja criminal, você, de certa forma, pode usar ferramentas para detectar esse histórico, né, e já te direcionar para um Know Your Customer de negação e, por exemplo, você já filtrar esse cliente, né, essa detecção inicial. Além disso, quando a gente fala de movimentação financeira, movimentação transacional, a gente também, com logaritmos, com dados mesmo, a gente consegue, um time de prevenção à fraude, ele consegue identificar uma atipicidade transacional que o leva a detectar também, um indício por meio de dados que o leva a detectar aquele fraudador. Então, você tem horário de transações, por exemplo, na madrugada, você tem valores repetidos, enfim, tem aí várias formas de se detectar por meio de dados, né, uma fraude. Já lavagem de dinheiro, não. Lavagem de dinheiro, na verdade, dados não são suficientes para detectar um crime como esse, porque a gente está falando de profissionais, né, e a gente está falando justamente de alguém que usa veículo limpo, com CPF sem histórico, com CNPJ ok, né? Então, já de cara, você já não consegue, de forma alguma, detectar esse tipo de crime quando a gente está falando de um mascaramento, né?
E também durante a relação, a gente tem que lembrar que, na verdade, a lavagem de dinheiro está usando da regularidade de um sistema, né, para tornar aquele valor que tem uma origem ilícita com imagem de ilícita, né, com uma cara de irregular. Então, você também tem dificuldade em termos de sistema para concluir, para detectar esse crime. E aí, lógico que existem sim ferramentas, existem aí banco de dados, existem listas, que aí são a Blacklist, OFAC, PEP, né? E é por isso que precisamos dessas listas mesmo, porque a gente precisa, na verdade, de uma ajuda mútua aí entre instituições e entre países, inclusive, né? Para a gente conseguir detectar pela dificuldade desse tipo de crime. Então, acho que essa introdução, acho que ela é importante para a gente ponderar um pouco a diferença entre uma fraude tradicional, né, bancária e lavagem de dinheiro. Quando a gente fala de benefícios diretos ou indiretos, eu vejo muito que uma norma como essa, ela faz com que as instituições, e aí a gente está falando de todas, não só as grandes, porque a norma veio e disse qualquer instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central, né? Então, a gente está falando de pequenas também. E aí o lado bom disso é que a gente sobe a barra da exigência e faz com que essas instituições invistam em risco, de forma geral, né? Elas, por conta de uma norma, mas elas acabam tornando a operação mais saudável, né? Porque elas precisam se adequar a essa norma, então elas precisam investir nessa área, né? Eu acho isso positivo, diretamente já um benefício que a norma traz. Eu sou suspeita, óbvio que eu vou achar um investimento nessa área, né? E nesse tipo de cuidado dentro da instituição como positivo, porque acredito muito que a saúde financeira e o crescimento sustentável de qualquer tipo de instituição é o que vai levá-lo mais longe, né? É o que vai levar essa empresa mais longe. Então, isso de cara eu acho que a gente traz aí benefícios. A gente também contribui para o sistema financeiro como um todo. Então, outra intenção do regulador é claramente contar com a ajuda do setor privado para combater esse crime, né? Porque justamente pela dificuldade que é detectar, cada uma dessas unidades de negócio, enfim, dessas instituições, tendo esse cuidado, esse investimento nesse tipo de detecção, ele contribui para o todo, para o sistema financeiro como um todo. Então, a gente tem aí uma malha, né, de instituições voltadas para isso. Então, acho que é um outro benefício. E acho que o que traz isso bem claro na própria norma é que a norma ela aumenta a eficácia da comunicação com o COAF, o IF, né? Então, é essa a intenção de que o Banco Central coloca prazos específicos para as etapas de monitoramento, para a seleção desses clientes, para análise de risco. Então, é baseado num perfil de risco, né? Uma graduação de risco. Ele exige que as empresas façam essas matrizes, cada um de acordo com o seu, né, perfil de negócio. E aí a informação ao COAF, isso ficou muito mais detalhado. Então, eu acho que esse benefício é também importante. E, com isso, o desestímulo, né, a quantidade de ilícitos desse tipo de crime, que é lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo, né? Então, desestimula. Então, de uma forma geral, se sabe, todos ficam sabendo que estamos em um ambiente que o sistema financeiro nacional está com exigências mais rígidas com relação a isso. Então, é um desestímulo de alguma forma. Então, eu acho que diretamente a gente poderia falar desses benefícios, lembrando que a prescrição de lavagem de dinheiro ela é longa, né? E aí a gente até vê, né? A gente vê o Lula, né? Que quantos crimes foram cometidos em termos de corrupção, né? E aí que se denunciaram e que a gente sabe que pode ter ido para... aí a gente pode falar em questões fiscais, pode falar em questões de corrupção política mesmo, mas o que faz ir para a cadeia, né, o sujeito? O sítio de Atibaia, né, o apartamento do Guarujá, que a gente está falando de lavagem de dinheiro, né? Então, é uma prescrição muito longa, sim uma penalidade muito forte, né, para esse tipo de crime, e para as instituições eu bato muito na tecla da reputação, né? E aí, da reputação
não só da empresa, né, não só da instituição, como do país, né? Então, quando a gente fala de Lava Jato, a mensagem que a gente dá para o mundo, né, é que o Brasil tem sérios problemas com crimes de lavagem de dinheiro. Isso é a primeira mensagem, né? O que a gente não consegue detectar de forma eficaz esses crimes, né? A gente, ao aprimorar essa norma, o Banco Central, e aí vem a outra parte da pergunta, os benefícios indiretos, que aí já extrapola o próprio país e vai para um cenário internacional, é que a gente passa uma mensagem que esse país de Lava Jato ficou para trás, que o regulador está pegando no pé, né, e que está subindo a barra de exigências com relação aí à detecção desse tipo de crime, e coloque um patamar aí semelhante a de países desenvolvidos, porque essa é uma das grandes diferenças, né, entre os países desenvolvidos e os não desenvolvidos, é de que eles têm, sim, uma preocupação em identificar quem é o beneficiário final dos montantes que são transacionados e transitam pelo sistema financeiro. Porque aí é, no fim do dia, o que se precisa confirmar, né? Quem é o beneficiário final de todo aquele montante que se transaciona. Então, quando a gente se projeta para fora num cenário global, a gente também fica aí com uma nota melhor, né? E até é um dos requisitos para que o Brasil seja incluído na OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né? Então, o chamado Clube dos Países Ricos, né? É um requisito básico para que um país seja incluído na OCDE, que ele tenha regras firmes e muito rígidas de detecção a esse tipo de crime, que é lavagem de dinheiro. E o Brasil tem essa intenção, a gente sabe que já há muitos anos tem, nunca conseguiu entrar, mas a gente tem até agora o Trump ajudando, pegando na mão ali, né, tentando colocar o Brasil nesse grupo, mas eu imagino, né, eu entendo que o regulador também pensa nisso, né? Diretamente ele pensa que ele quer um sistema financeiro sustentável e saudável. O Banco Central é extremamente ativo nesse tipo de olhar, né? De ter liquidez e segurança financeira, mas e também projetar para fora um regulador eficiente, né? E diminuir a incerteza jurídica, né? Então transmite mais segurança jurídica para fora, aumenta a transparência do país e por fim, assim, e não menos importante, principalmente nesse nosso cenário aí de crise, de pandemia, que o mundo inteiro vive extraordinariamente, a gente estimula, né, essa norma, ela, de uma certa forma, ela estimula investimentos externos, né, porque a gente sabe que quando a gente vai falar com qualquer estrangeiro, com qualquer empresa que tem sede fora do país ou qualquer fundo, que tem algum interesse em investir no país, principalmente em atividade regulada, que é, né, o serviço financeiro, é a primeira pergunta que se faz, né? Quais são suas regras de Know Your Customer, quais são suas regras de PLD, de AML, quais são suas políticas de compliance, e isso, se não tiver minimamente ali avançado, estruturado, não tem muita conversa, a conversa se encerra, né? Então, a gente estimula o investimento, que é muito importante. Lembrando que foi prorrogada, né, a validade, né, dessa vigência dessa norma para outubro, mas claramente por conta do corona, do isolamento, da dificuldade das empresas para se adequar a essa norma nesse momento, por conta de custo, por conta de prioridades, mas você vê que nem prorrogou muito. A gente está falando ainda desse ano, né? E só deu um fôlego, digamos assim. O Banco Central deu um fôlego, mas na verdade é tão importante também por isso, né? Porque mesmo sendo crise, o país precisa ficar melhor avaliado para ter ajuda internacional, é que acredito que o regulador também não deixou que isso se estendesse muito para frente. Eu acho que um overview é esse, Pedro, acho que que eu queria trazer assim para uma introdução aí da conversa desse tema que é bem desafiadora. Obrigado, Maresca. E é interessante esse aspecto que você mencionou, de você ter uma projeção melhor do Brasil, e obviamente aqui a gente
está falando muito mais da norma do Banco Central, mas lembrando que praticamente à mesma época a gente teve também a instrução 617 da CVM, que também reformula essa questão de PLD no âmbito de mercado de capitais. Então, de fato, aqui a gente consegue ver um cenário mais amplo dessa necessidade que foi vista pelo regulador de reforma. E essa prorrogação, e aqui um outro ponto interessante, a gente teve algumas pessoas do Banco Central nos webinários anteriores, e uma das preocupações, isso foi objeto de pergunta na segunda parte daqueles webinários, de se a agenda do Banco Central iria ser postergada, em decorrência dessa crise que a gente está vivendo, o que de uma certa forma seria algo esperado e legítimo. E o que a gente observou é que as agendas que talvez fossem mais prioritárias, como Open Banking e pagamentos instantâneos, foram mantidas. A gente teve, inclusive, uma sinalização do Carlos Brandt, em um dos webinários, que existiria uma possibilidade até de antecipação, mas a gente teve a postergação de algumas outras. Por exemplo, registro de recebíveis foi postergado, também a nova norma de prevenção à lavagem de dinheiro também postergada, mas talvez aí uma questão de concentração de esforços e de priorização. É isso, obrigado, Maresca. Bom, aqui, lembrando quem está nos acompanhando agora nesse webinar, que vocês podem enviar perguntas para os debatedores. Vocês estão acompanhando pelo computador ou pelo celular, vocês têm um ícone Q&A, vocês podem mandar perguntas por ali que a gente vai ler aqui para os debatedores na segunda parte. A gente já recebeu, inclusive, algumas perguntas aqui para vocês. Bom, agora, para dar continuidade a esse webinar, eu quero passar a bola para a Carolina Marquesano. Carolina, falando aqui de um aspecto, enfim, a gente teve esse belo overview feito pela Maresca aqui, detalhando uma visão geral da norma. Eu queria tocar num ponto específico com você. Como, na sua opinião, quais são as novidades na abordagem de risco do Banco Central, se a gente considerar preceitos como compliance criminal e autorregulação? Legal, Pedro. Obrigada, tá, pelo convite. Parabéns pela iniciativa aí do FAS Advogados. Cumprimento aqui os meus colegas. E, enfim, a gente tem diversas novidades aí acerca da abordagem baseada em risco. A circular, a 3978, que vai revogar a 3461, ela aborda diversos pilares de um programa de compliance. Então, além da abordagem baseada em risco, que você comentou aqui, também pega muitas questões de monitoramento de operações suspeitas, adoção de controles internos, do diligence de clientes e de terceiros, pega bem nesse ponto, e, obviamente, a criação de uma política específica de compliance e promoção de cultura organizacional de PLD, tá? A abordagem baseada em risco, ela é um dos pilares desse programa de compliance, e o que eu vejo, assim, que o Bacen, ele quis trazer muito, e a Maresca até comentou, é que existe um objetivo aí de tornar as comunicações de situações suspeitas ao COAF mais relevantes. Porque o que acontece atualmente, o órgão ele vem recebendo um grande volume de comunicações pouco substanciais. Por exemplo, a norma atual ela já pede uma atenção especial às operações acima de R$10 mil, por exemplo. Então, obviamente, o COAF recebe muitas comunicações que, claro, todas 50% aí tem muita relevância, elas são importantes, mas outras não tanto. E aí a gente tem uma falta de direcionamento aí para o que realmente importa. Então eu entendo que essa abordagem baseada em risco, ela tem muito esse intuito de diminuir as comunicações ao COAF e ter aí a certeza de que
de que o que vai chegar vai ser aquilo que é importante, e que as medidas de prevenção e mitigações de risco, elas serão próprias e mais assertivas, porque a abordagem baseada em risco, ela leva em conta o tamanho e a complexidade dos riscos atuais das instituições regulamentadas pelo Bacen, a magnitude dos impactos e a probabilidade de ocorrência de outros futuros. Então, o compliance, a partir dessa abordagem baseada em risco para a PLD, ele vai variar muito de instituição para instituição, e cada uma direcionando internamente aí o que realmente importa e o que representa a vulnerabilidade. E isso vai impactar positivamente as comunicações que chegam para o COAF, tá? Então, eu entendo que a gente passa aí de um modelo baseado em uma abordagem protocolar, com regras e procedimentos padronizados, para um modelo menos prescritivo e associado a uma maior discricionariedade por parte das instituições financeiras, de acordo com a peculiaridade. A Mariska também falou que tem as instituições supervisionadas pelo Bacen maiores, tem as pequenas, cada uma vai ter a sua abordagem baseada em risco, e isso é muito positivo para os órgãos reguladores e para as próprias instituições supervisionadas. Como eu falei, as instituições elas vão desenhar um programa de PLD de acordo com as suas peculiaridades e compatível com o perfil dos clientes e com os tipos de transações que passam pelo banco. E também aborda o que passa pelos parceiros e pelos seus terceirizados, né? São orientações, Pedro, que já são objeto de recomendação do GAFI. Acho importante falar isso porque elas não são muita novidade, elas são novidade no objeto dessa circular do Bacen, porque a atual, que será revogada, antes era em julho, agora será em outubro, ela não aborda essa questão. Mas por exemplo, o GAFI, que é o Grupo de Ação Financeira Internacional, quem trabalha com PLD sabe bem, uma das recomendações é exatamente essa aplicação da abordagem baseada em risco. Ele toca muito nessa prerrogativa das instituições em adotarem controles reforçados ou simplificados para cada risco que identificarem internamente, para poder gastar esforço com aquilo que considera importante, que é basicamente a base dessa avaliação interna de risco. Eu falo aqui de uma discricionariedade, mas é claro que a gente está aí num mercado super regulado. Existem os pilares já consolidados sobre os quais cada instituição vai construir a sua abordagem baseada em risco. Então, não é toda a flexibilização, toda discricionariedade. A gente tem a própria Lei de Lavagem de Dinheiro, que é a 3613, já com as alterações de 2012, né? A gente tem uma carta circular recente, que é a 4001, do Bacen, que fala de operações, âmbitos aí do mercado que podem ser levados em consideração como, dependendo, né, da situação, como suspeitos. Então, existe sim pilares consolidados aí sobre os quais essa abordagem baseada em risco vai ser construída. Então, os pilares, eles obviamente são iguais para todos, eles fazem parte do ordenamento jurídico, então são iguais para todas as instituições supervisionadas pelo Bacen, mas aí a partir disso, cada instituição terá aí a sua abordagem baseada em risco individual. E o que eu entendo também, eu gosto de falar quando a gente toca nesse assunto da abordagem baseada em risco e do compliance, é que é uma via de mão dupla, porque a inclusão da abordagem baseada em risco nessa nova circular, como eu falei, é um modelo mais discricionário de um lado. Então, as instituições elas vão ter uma abertura, uma maior liberdade, vamos assim dizer, para elaborarem o seu gerenciamento de riscos, os seus programas de compliance, de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Mas, de outro, isso traz uma maior responsabilidade das instituições para lidarem com essa autonomia e para realizarem seus controles internos de PLD nas expectativas do regulador.
Então, eu sei que pode parecer um pouco contraditório falar que, de um lado, existe mais liberdade por causa da abordagem baseada em risco, mas que isso demanda mais responsabilidade. Mas não é contraditório, é isso mesmo. Eu acho que aí entram as medidas de compliance, de autogestão e de autorregulação para uma estrutura interna dessas instituições, exatamente para lidarem com essa abertura da abordagem baseada em risco trazida por essa circular. E o que eu vejo também, a Maresca também comentou desse assunto, é que existe uma maior atuação da esfera privada, em detrimento da atuação do governo. Então, a gente vê aí um aumento progressivo da complexidade social, do desenvolvimento tecnológico, e ainda aliados com o processo de globalização, que acabam por diminuir a capacidade do Estado em controlar devidamente as organizações. E aí acaba se recorrendo à esfera privada. Isso não é só nessa questão da abordagem baseada em risco, isso é uma tendência mesmo. A gente tem, inclusive, a autorregulação regulada, que no caso da BSM, por exemplo, que nada mais é do que essa... Do que passar o bastão aí para a esfera privada. Porque a esfera privada, ela tem o seu enforcement, porque é natural, as empresas, elas têm a proximidade com as atividades controladas pela regulação, tem um maior e melhor conhecimento prático de suas peculiaridades e riscos, e, obviamente, e naturalmente, vão ter uma atuação mais assertiva, eficaz e célere se comparada com a da autoridade governamental. O que é muito importante frisar, não é um descrédito à atuação do Estado, é que é natural que as empresas elas tenham esse enforcement mesmo. Então, é por isso que eu acho bem importante falar dessas peculiaridades da abordagem baseada em risco como algo mais discricionário, porque é um depósito de confiança também do órgão regulador perante as instituições. É uma confiança na medida em que espera-se que cada instituição olhe para dentro devidamente, com a abordagem baseada em risco, faça corretamente os seus procedimentos de compliance para prevenção à lavagem de dinheiro, e que o órgão regulador, de fato, com o tempo, tenda a diminuir a sua atuação por conta da devida organização da seara privada. E é por isso que eu acho que o compliance e a autogestão com a autorregulação são institutos aí que são ainda mais essenciais com essa nova circular do Bacen. Eles já eram, tá? Mas eu entendo que devem entrar aí como institutos a serem mais abordados aqui. E eu só gosto de comentar também que o compliance, muitas pessoas entendem como uma mera necessidade de obediência às normas, né? Mas não é, porque é redundante criar normas simplesmente pedindo a adequação à circular, ao ordenamento jurídico, porque o cumprimento do direito ele é intrínseco à sua própria existência. Então, o compliance não é isso. O compliance ele é um instrumento por meio do qual a empresa ela poderá se organizar internamente de forma harmônica com o direito. E aí, com o gerenciamento de riscos, com o impedimento da prática de ilícitos no transcurso de suas atividades, antecipação de demandas, a médio e longo prazo, isso gera eficiência aos processos da empresa. E aí, no objeto dessa circular, espera-se, né, a devida aplicação aí dos procedimentos de Know Your Client, de abordagem baseada em risco, e a devida prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, sobre o qual essa circular trata. Tá bom? São os fatores aqui que eu achei interessantes de trazer, Pedro. Obrigada e vamos ver se chegam dúvidas aí.
Obrigado você, Carolina. Já te antecipando que já chegaram aqui perguntas Ah, para vocês. Então, já temos aqui dúvidas. E é interessante aqui fazer um comentário breve. E aqui foi algo que pensei um pouco refletindo sobre essa nova norma. Acho que um ponto que vale a pena considerar, no contexto, e aí a gente pensar nessa abordagem baseada em riscos e numa discricionariedade maior das instituições de fazer suas próprias políticas e etc., a gente precisa pensar, acho que vale a pena pensar que o contexto da 3461 em 2009 era um contexto onde a heterogeneidade de instituições autorizadas era muito menor. Ou seja, exatamente. não tinha naquela época nem sequer instituição de pagamento autorizada. Então, talvez num contexto onde basicamente a gente tinha grandes bancos, cooperativa, etc., talvez algo um pouco mais rígido também nesse sentido fizesse mais sentido. Mas a partir do momento que a gente tem cada vez mais, e aí com essa abertura do Banco Central, uma heterogeneidade cada vez maior das entidades que são autorizadas, me parece que faz muito sentido a gente ter, olha, faz todo sentido que a gente tenha aqui uma flexibilidade de adequação para que a gente não tenha uma política que é aplicada por um banco, um conglomerado S1, para uma SCD ou para uma instituição de pagamento. Então, acho que vem um pouco nesse sentido também e dentre outros fatores. Exatamente, Pedro, esse dinamismo mesmo do direito, né? E aí as normas vão se adequando. Verdade. É isso. Bom, obrigado, Carolina. Eu vou, Eu que enfim, agradeço. dando continuidade aqui no nosso webinar, eu vou passar a bola para o Antônio Maspoli. E aqui, para, enfim, fazer uma outra pergunta específica aqui dentro desse contexto, dessa discussão sobre a Circular 3978. Eu já tive a oportunidade de conversar com o Maspoli outras vezes e a gente discutiu num contexto de 3461. Mas Maspoli, agora, tendo essa expectativa dessa nova norma, na sua opinião, quais vão ser os impactos e os desafios para as instituições de pagamento, para as fintechs, no que diz respeito ao processo de Know Your Client, para que haja um monitoramento adequado para a prevenção da lavagem de dinheiro? Ok. Bom, boa tarde. Obrigado, Pedro, aí pelo convite. Obrigado pelos colegas aí, pelas palavras, pelas excelentes colocações sobre o que está trazendo de benefício a nova circular, a abordagem ao risco, muito importante esses temas. E obrigado a todos aí que estão nos acompanhando. Bom, primeiro, antes de entrar no detalhamento referente ao que a circular traz, para poder falar de desafio e impacto para uma instituição de pagamento, eu acho importante frisar bem rápido referente ao que seria a instituição de pagamento, né? Porque o mercado de prevenção, de compliance e prevenção à lavagem de dinheiro sempre conheceu as estruturas de instituições financeiras, cooperativas de crédito, as grandes financeiras, e desde 2013, quando surgiu a primeira lei em que instituía formalizava a existência dos arranjos de pagamento, instituições de pagamento, e surgiu as novas resoluções do Banco Central, foi quando surgiu a figura da instituição de pagamento, né? Onde ela é uma pessoa jurídica e importante, não financeira, que precisa de uma autorização do Banco Central para funcionar de acordo com o seu risco sistêmico, e aí tem aqueles limites que ela precisa ter um processamento de 500 milhões de reais em transações num ano, ou o volumetria de gestão de capital em mais de 50 milhões em contas de pagamento, onde essas instituições fazem um papel correlato ao que os bancos fazem, permitindo operações de compra e venda e também movimentação de recursos, mas não necessariamente a pessoa é obrigada a ter um vínculo com o banco. Então, o papel da instituição de pagamento vem se tornando muito relevante desde então para esse nosso mercado financeiro, e como o Pedro mesmo nos mencionou, vem se diversificando muito, né? A quantidade, as diferentes modalidades de operações. Quando a gente fala de uma instituição de pagamento,
não necessariamente quando processar uma operação de pagamento, você pode ter diferentes tipos de negócio. Então, por a grande importância dessa nova circular que vem a trazer de benefício para esse mercado. Então, referente a essa circular, né, ela vem trazer de desafio principal para as instituições de pagamento um maior aculturamento referente à prevenção à lavagem de dinheiro. As pessoas que vivenciam essas instituições, basicamente, elas vêm muito de uma cultura com muito foco, muito fortes em prevenção à fraude, porque é a perda de capital ali na veia. A empresa sente a perda no momento em que a fraude ocorre, e para essas companhias passarem a desenvolver e terem uma cultura concreta de prevenção à lavagem de dinheiro, é mais difícil quando você, como responsável da área de compliance, responsável da área de prevenção à lavagem de dinheiro, vai debater com o board da companhia para tentar demonstrar a importância, o que ela agrega, traz de valor, na verdade, para a companhia. Como a Maresca mencionou, não é só uma questão de cumprimento de norma, mas é algo de trazer valor para a companhia, é um pouco mais difícil. A gente brinca lá na empresa que a gente precisa catequizar as pessoas, né? Então, é um processo, aos poucos, de trazer essa cultura regulatória de ambientes que sempre foram muito regulados, como os bancos, para essas instituições. Esse é um dos principais desafios. E aí, pontos que são de exigência para todos, mas que para essas instituições também, quando você vem com a exigência de você fazer uma avaliação, por exemplo, de funcionários, avaliação de parceiros e fornecedores, e não só do cliente em que você processa uma operação de pagamento, é meio que uma quebra de paradigmas dentro dessa instituição. Quando você fala, olha, qualquer fornecedor, dependendo da volumetria, dependendo do valor do contrato, e aí você define, aí, como a Carolina falou, de acordo com a abordagem ao risco que você definir, aí a gente vem ao encontro quando você define, quando você faz a sua análise de risco interna, você define qual que é o seu apetite ao risco, né? E aí você vai definir quais são os parâmetros que você vai aplicar para cada tipo de avaliação, seja desde o seu cliente até o seu funcionário. Então, você começa a definir regras e elas têm que ser palpáveis, elas têm que ser claras para todos dentro da companhia. E aí você cada vez mais se fortalecer nessa cultura. E com foco em conheça o seu usuário, o principal ponto aqui é as IPs. O maior barreira que nós temos é quando colocamos a exigência de que temos que conhecer cada vez mais nossos usuários, fazer validação das suas informações, como a Maressa falou, não é só os dados do transacional para a gente poder fazer um monitoramento adequado, mas realmente conhecer esse usuário, ter a confirmação de quem é esse que está lá na ponta, operando as transações através da sua plataforma, através do seu sistema de pagamento. Então, você começa a criar alguns momentos, necessidade de atrito com esses usuários. Aí você começa a falar de solicitar mais informação para o seu usuário, de que forma você vai fazer essa validação. E, de alguma forma, entre 3461 e a 3978 vem a trazer um pouco mais de clareza e facilidade para as instituições, tanto as instituições financeiras quanto as instituições de pagamento, onde ele permite a validação de informações através de birôs de base privada ou base aberta, onde você não necessariamente precisa solicitar claramente sempre um documento para o usuário. Isso te facilita em tentar reduzir cada vez menos esse atrito com o usuário, porque a gente, no mundo digital, a gente fala da experiência do usuário, né? Então, se você... É lógico, eu tenho que ter um processo de prevenção à lavagem de dinheiro adequado e que mitigue os riscos existentes identificados, mas também eu preciso permitir uma experiência adequada para o meu usuário. E aí eu acho que esse é o maior desafio em que essas instituições têm entre encontrar uma ponderação dessas atividades. Aí você parte para os processos de identificação dos usuários PEPs, as pessoas politicamente expostas, validação de listas restritivas,
aí você parte internamente para desafios com áreas de comercial, onde você fala, olha, esses usuários, o risco é muito alto, vamos ter que encerrar a conta. E aí, para você tornar isso aceitável, minimamente aceitável dentro da companhia, esses são os principais desafios. Eu levanto um ponto importante que a 3978 traz, que aí eu ainda não consigo caracterizar ou como um benefício ou não. Ele gerou uma lacuna, no meu entendimento, quando eu analiso tanto a 3461, a 3798 e a 3680, que é a circular específica da abertura de conta de pagamento para as instituições de pagamento, gera uma lacuna referente aos pontos básicos, a relação de dados básicos mínimos que a instituição deve obter e validar do usuário, pelo menos para a abertura da conta. Porque na estrutura 3680 e 3461, no artigo, lá com os artigos 6, 6A e 6B da 3680, ficava muito claro em que as SPs devem seguir referente à relação de documentos, informações que devem ser obtidas do usuário, porque o KYC tem que seguir a 3680. Só que os processos de lavagem de dinheiro devem seguir a 3461. Só que com a publicação da 3978, a 3978 basicamente revoga o artigo 6, 6A e 6B da 3680. Só que ainda não está mostrando o que vem a substituir. O que eu quero dizer? Através da 3680, eu vou ter que continuar seguindo aqueles critérios base mínimos ali para a abertura de uma conta de pagamento e continuar esquecendo os parâmetros do que traz a nova circular 3978, porque a 3978 para os bancos, referente às instituições financeiras, né, referente aos requisitos mínimos, ele reduziu a régua, só que ele traz a questão junto com a necessidade de validações adicionais com base na sua abordagem ao risco, só que os requisitos mínimos ele reduz para as IFs, só que para as IPs cria essa lacuna que eu entendo que ela só vai ser respondida quando a circular 3978 lá em novembro passar a entrar em vigor, aí a 3680, o artigo 6, 6A e 6B vão ter que ser atualizados ou reescritos. Eu, através da companhia, já fizemos até uma consulta para o Banco Central referente a esse entendimento que está aí meio numa região cinzenta ainda, mas não tivemos a resposta. Mas, de qualquer forma, a circular vem a beneficiar as instituições, tanto de pagamento quanto as IF, para tornar o processo de conheça seu cliente mais maleável. É lógico, cada instituição vai definir o seu risco a partir das suas avaliações, com base nos tipos de produtos que você tem, com base nos tipos de parcerias que você tem, porque praticamente as IPs elas trabalham muito com base em parcerias, também parcerias com bancos, parceria muitas vezes com instituições que não são reguladas, mas fazem parte do arranjo de pagamento ali das instituições que processam algum tipo de pagamento e que eles funcionam dentro das regras daquele arranjo. E aí essa nova circular traz a exigência, por exemplo, se eu não me engano, é o artigo 31, em que você tem que se preocupar como instituição, garantir que aquela instituição que não é regulada, onde você tem alguma parceria para uma operação de pagamento, em que você saiba quem é o destinatário final daquele capital, daquele recurso. Então, tem muitas instituições, se você tentar identificar quais são os parceiros que facilitam toda a operação, são dezenas de parcerias. Qual que é um grande desafio para você internamente chegar novamente para o seu parceiro e fazer uma solicitação? Olha, agora eu preciso que você me compartilhe o detalhe do usuário final lá na ponta com você, para quem está chegando a esse capital. Como é que você vai colocar? Você vai falar assim, olha, é uma exigência regulatória top-down? Não é tão simples assim. É lógico que temos que trabalhar para alcançar essas adequações e para cumprir com a norma. Mas eu vejo no KYC esses desafios. E tudo isso, como a Carolina e a Maresca já mencionaram,
tendo um adequado conhecimento, fazendo uma abordagem adequada de risco, alinhado com os apetites do board da companhia e que são aceitáveis, você passa a ter um monitoramento adequado. Isso baseado com conhecimento desse cliente e baseado nos dados das transações. E aí a norma, de alguma forma, de forma mais ampla, mas ela continua te trazendo aquelas exigências obrigatórias, de monitoramento obrigatórios que você tem que ter, mas claro que o principal são o monitoramento das transações atípicas, que é transações que vão se tornar suspeitas de acordo com as regras que você definir. E aí as IPs não são tão receita de bolo igual os bancos, que são operações muito simples, mas que já são com operações muito conhecidas. Geralmente você tem um fluxo muito diferenciado que um banco, e aí o desafio também dessas companhias é conseguir criar um sistema de monitoramento adequado que te permita atender o seu apetite ao risco, mitigar esses riscos e permitir que a operação continue ocorrendo. E aí permitir os índices de conversão, que o board a todo tempo faz a cobrança para as áreas de compliance, para as áreas de PLD, porque muitas vezes a gente coloca alguns filtros que podem reduzir um pouco essas conversões. Quando a gente fala de conversão, é a conclusão das operações, propriamente dito. Mas eu acho que esses, referente ao QUC e monitoramento, esses são os principais desafios, né? E basicamente também para essas empresas, a norma vem a exigir, ela traz muito forte a questão de que, olha, você, além das políticas, treinamentos, um relatório anual de que você tem que fazer um processo de validação da aderência dos seus controles internos referente à prevenção lavageira, você também tem que ter um sistema adequado, um sistema que seja escalável, que tenha registro de tudo que é feito referente ao processo de prevenção à lavagem, que tenha trilha de auditoria, que você possa rever as decisões que foram feitas. E, no final, chegar com a possibilidade de uma conclusão sobre as transações atípicas que são identificadas e poder fazer uma comunicação adequada. Eu acho que esses são os principais pontos aí de desafios e impactos que pode ter para as instituições de pagamento. É isso. Obrigado, Maspoli. Acho que interessante aqui um comentário sobre esse ponto que você mencionou mais para o início, com relação ao aculturamento. E eu acho que uma opinião minha é realmente um aculturamento assim de uma virada de 180 graus. Ou seja, a gente tinha meio um pouco uma diretriz de a 3461 ser um tipo de one size fits all. E isso, inclusive, às vezes era imposto até para entidades que nem sequer eram reguladas. Eu já participei de operação que você tinha ali na ponta uma regulada e falava, olha, você precisa cumprir com todos os requerimentos da 3461. Então, a gente tinha, sim, esse problema. Então, a gente vai ter uma mudança de cultura aí bastante drástica. Sim, concordo. Mas, obrigado, Maspoli. Obrigado a você, Pedro. Um segundo. Claro. Bom, desculpem a interrupção. Bom, agora dando sequência aqui no nosso webinar, eu quero passar a bola para o Alex Barreto, para a gente fechar essa primeira parte. E Alex, enfim, a gente chegou a conversar um pouco sobre isso, inclusive parte da sua experiência. A gente teve aqui
toda uma explanação de diversos pontos com relação à nova norma e impactos e desafios. E agora, enfim, para a gente fechar essa primeira parte, eu queria te fazer uma pergunta bastante prática e que provavelmente é um desafio. A gente tem bastante gente aqui de compliance de empresas nos assistindo. Então, eu queria que você nos falasse um pouco da sua experiência sobre quais são as etapas e os desafios para a estruturação de um programa de PLD. Legal, Pedro. Poxa, primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer enorme aí bater esse papo com você. A gente já vem falando sobre esse assunto já faz um tempo. Cumprimentar aí o pessoal também, Carolina, Maresca, Antônio, feras aí, craques do mercado do meio de pagamento. E a ideia é exatamente essa, compartilhar um pouquinho com vocês. Acho que meus antecessores falaram bastante. Nada a acrescentar sobre os impactos, né, diretos nas instituições. Eu queria compartilhar e talvez me dirigir aqui ao pessoal que não está nos vendo, nos ouvindo, especialmente as instituições de pagamentos não integrantes do SPB, ou seja, aquelas que não estão reguladas diretamente pelo Banco Central, e também os subcredenciadores, né, que estão aí, fazem parte do arranjo de pagamento aberto, né, de vários, e que precisam implementar controles mínimos de prevenção à lavagem de dinheiro. E aí eu queria compartilhar um pouco qual foi a minha experiência, né? Eu vim de subcredenciador. Hoje o Bank é uma instituição de pagamento emissora de moeda eletrônica e a gente também é emissor de instrumento de pagamento pré-pago, ou seja, eu sou emissor Mastercard, tenho uma licença Mastercard, o que me faz, né, e mesmo embora não sendo integrante do SPB, não seja uma instituição de pagamento ainda dentro dos limites regulatórios, faz com que a gente tenha que implementar controles como de uma regulação indireta, né, que eu venho chamando. E isso me reporta, né, quando eu iniciei, aí peguei o chapéu de compliance, né, eu sou muito mais legal do que compliance, eu tenho uma pessoa do meu time que eu contratei e eu falo meu braço direito e esquerdo para a PLD, eu sou um sponsor lá da companhia. E dentro desse meu papel de sponsor, né, de ser o 01, né, de legal e compliance da companhia, uma das coisas que eu, logo no início, combinei com o meu chefe, foi a cultura de compliance, né? Então, esse é o primeiro ponto. Fiz algumas anotações aqui, porque a idade já está chegando. Eu fiz algumas anotações para não esquecer aqui, perder a linha de raciocínio. E como que eu chamo de cultura de compliance, né? É o compliance que não é o compliance faz de conta. Não é aquele que qualquer pessoa, você vai na internet, pega aí, copia e cola algumas políticas de compliance de instituições que são públicas, aprova ou não aprova diretamente aí com a diretoria ou com o conselho da companhia, e você diz que tem uma política de prevenção à lavagem de dinheiro. Então, o compliance para inglês ver, né? Não, então não é esse tipo, a conversa que eu tive aqui para entrar na companhia era somente assumiria essa cadeira se fosse realmente para fazer um controle, não só a gente obviamente está focando aqui de prevenção à lavagem de dinheiro, mas o controle de compliance, todas as verticais de compliance, de verdade, né? Implementar, ter a cultura de compliance. Por que isso, né? Porque acho que o Banco Central já tem estabelecido a política de conformidade, não chama de compliance, chama de conformidade, que é a 3865, é de 2017, então tem a resolução, saiu no mesmo dia a resolução e a circular é aplicável para instituições de pagamento, consórcio, enfim, aquelas instituições, especialmente estão no S5, do nível de observância das regras do Banco Central. E a política de conformidade do Banco Central ela é muito ampla, né? Ela fala em que a instituição deve ter controles de riscos de toda a natureza. Então, não só o risco jurídico, o risco de prevenção à lavagem de dinheiro, inclusive o risco de autorregulação. Então, se isso não tiver incorporado, e acho que esse é o primeiro desafio, que eu acho que para você montar um programa de compliance, é entender se realmente os acionistas, se a alta administração da companhia está comprada com isso. A resposta do meu chefe foi sim, né? E por isso que eu aceitei o desafio, a posição. Estamos comprados com a política de compliance, independentemente de qualquer norma do Banco Central. A gente, sim, quer fazer as coisas aqui de uma forma correta. E como que eu
entendo que isso é uma forma correta, uma cultura de compliance. Então, primeiro, você tem que ter alocação de time, isso faz com que você vá no mercado, como eu fiz, de trazer uma pessoa responsável, uma ou mais, vai depender aí da estrutura, né? A gente tem analista, tem a pessoa que cuida de todo o nosso programa de prevenção à lavagem de dinheiro. Então, de acordo com, e a própria 3865, ela determina que, de acordo com a natureza e o risco e o negócio, o apetite que a companhia tem, de você estruturar uma área que minimamente tenha as pessoas em uma quantidade correta, que as pessoas sejam treinadas e que elas tenham experiência anterior. Então, acho que esse é o básico, né? O segundo ponto, dentro de uma cultura de compliance, é você ter aí uma segregação de conflitos, uma segregação de interesses. Então, eu, sendo head de assuntos corporativos, eu sou diretor de assuntos corporativos, legal, e que os assuntos corporativos está embaixo, compliance está embaixo, trato ali do autonomia total para que a pessoa que cuida aqui dentro do banco da linha, da vertical de prevenção à lavagem de dinheiro, ela tenha a autonomia, alçada e o acesso direto aos altos executivos, inclusive com a implementação de canal de denúncia que a gente tem, para que ela tenha, dentro do controle organizacional, tenha autonomia para reportar, né, aplicar as regras de conformidade, mas também, eventualmente, reportar alguma desconformidade que tenha na aplicação de compliance. Então, acho que esses são os dois. E a terceira e um último aspecto, né, é o livre acesso à informação. Então, acho que dentro para você estruturar uma área de compliance, minimamente essas pessoas, né, e o responsável, tem acesso ilimitado a toda e qualquer informação. Então, essa foi o meu primeiro desafio, aculturar, né, as pessoas, aculturar a companhia, de que por que o compliance é importante dentro de uma instituição de pagamento, ainda que com a natureza de não ter regulação direta. O segundo desafio foi o que eu chamo de governança. Então, tá bom, né? Então, a gente sabe que a gente não é uma instituição financeira, bancária, por exemplo, que tem os controles da regulação muito mais rígidos. A gente percebeu que, inicialmente, a gente não estaria sobre a ótica, né, e a supervisão do Banco Central, por conta dos limites regulatórios impostos pela 3885, mas é bacana, como eu sou emissor de instrumento de pagamento pré-pago, eu faço parte dentro do arranjo de pagamento Mastercard, eu tenho que estabelecer aqui uma política, uma matriz de risco. E como você determinar uma matriz de risco, que a regulamentação agora foi uma abordagem em risco, como a Carolina falou, né? Isso já era uma recomendação do GAFI, e antes mesmo dessa norma ser aprovada, mesmo que não entrou em vigor, como a Marisca comentou, a gente já fez a nossa política baseada com a abordagem em risco. Como que é possível? Qual foi o maior desafio? Conhecer o modelo de negócio. Então, o que é um modelo de negócio? Parece redundante, né? E segundo ele, é mapear detalhadamente cada produto e serviço da sua instituição. Então, você vai pegar aí de uma conta de pagamento, ela é atrelada aí em diversas funcionalidades, como, por exemplo, a emissão de um boleto. Se você faz a emissão de boleto, você utiliza quem não está, né, quem não faz parte do STR, não tem uma conta de liquidação, a instituição de pagamento, ela utiliza geralmente uma instituição de pagamento ou um banco, né, para fornecer esses boletos. Ou pior, utiliza aí, sim, você tem fintechs que utilizam parceiros que emitem boleto, que tem convênio com os bancos e que o banco é o emissor do boleto. Então, você tem 3 cadeias até o beneficiário final. Dentro desse processo de risco e governança, como identificar o beneficiário final, como o Antônio falou, de um boleto, de um parceiro que contratou um banco para emitir boleto e a sua fintech contratou esse parceiro. Então, acho que a primeira, para você determinar a sua matriz de risco, o seu apetite de risco e aquilo que você vai implementar para a sua instituição, é você entender a trilha desse produto, a trilha dessa funcionalidade que você vai ter dentro da conta de pagamento e oferecer ao seu usuário final. E mais ainda, conhecer o seu negócio. Então o que eu falo conhecer o seu negócio? Não necessariamente uma política e uma matriz de risco, né? Então, o Banqui, ele é uma conta digital voltada em nosso público-alvo, eles são usuários da classe C, D e E, né? Quando você faz uma matriz de risco para a classe C, D e E, você inclui pessoas que não têm uma renda formal, diferentemente de talvez uma instituição de pagamento que você tem um foco de pessoas que têm
faz parte da classe média e que são majoritariamente empregados, tem uma renda mensal, tem uma renda fixa. Você presumir a renda ou você contratar um birô, né, de ter uma renda mesmo declarada, é muito mais fácil você saber ali, colocar dentro da sua matriz de risco, se para prevenção e lavagem de dinheiro, aquela renda ela é compatível com a movimentação que aquela pessoa vai fazer. Mas quando você tem pessoas informais, em que não necessariamente ela tem uma renda fixa no mês, e não necessariamente ela um mês ela tem uma renda, ela é manicure, ou às vezes o vendedor de cachorro-quente, essas pessoas que são a grande maioria do nosso país, como eu crio uma matriz de risco para presumir renda dessas pessoas? Então, o desafio grande, o segundo desafio que eu tive, né, aqui desenhando a política de prevenção à lavagem de dinheiro aqui da companhia, foi exatamente esse, me colocar, tirar o meu chapéu de uma realidade em que a maioria de nós aqui, que temos acesso à informação, a gente é uma classe privilegiada do Brasil, a gente está, de você colocar no lugar a empatia do seu usuário, entender quais seriam as dificuldades, para quê? Para que você, dentro de uma carreira, você coloca novamente o chapéu de compliance officer da companhia, como eu vou fazer a gestão disso? Então, definir matriz de risco, definir a abordagem baseada em risco, traz um desafio para o profissional de compliance, não só ser o xerife de falar não. Traz as outras habilidades, que é você entender exatamente o que a sua companhia faz, o que é melhor, e você, como o Tony falou, se você vai conversar com o board da companhia, você tem que levar e aportar a sua expertise. Então, esse foi o grande desafio, construir a matriz de risco, construir com base nisso. Então, você pega Mercado Pago, por exemplo, Mercado Livre, o próprio Zoom, você pega o programa da Recarga Pay, você pega aí você tem várias empresas que têm cluster, né? Não necessariamente você tem um foco. Você tem que clusterizar isso, entender que para cada nível de usuário você vai determinar ali uma matriz de risco para aquele tipo de cliente. Porque senão, o que vai acontecer? Você vai parametrizar o seu sistema, que eu vou falar que é o próximo desafio, de uma forma errada, você vai gerar vários riscos que são falsos negativos, você vai ter que ter uma mesa de análise de monitoramento de transação enorme, com diversas pessoas monitorando, e às vezes você vai estar trazendo ineficiência para a companhia. Então, esse foi o segundo desafio. O terceiro grande desafio que a gente teve aqui, ainda determinando na política de prevenção à lavagem de dinheiro, é estabelecer a avaliação de relacionamento da companhia com terceiros. Clientes, funcionários, fornecedores, parceiros e tudo mais. Poxa, se você for seguir a determinação, e é aquilo que a gente faz, as empresas, né, e as instituições, os subcredenciadores, mesmo as que eles estão fora da regulação do Banco Central, você tem duas opções, né? Ou você faz uma análise manual disso, ou você faz uma análise de sistemas, trazendo aí um fornecedor para te ajudar isso. Isso envolve custo, né? Então, o grande desafio aqui do compliance, acho que meus antecessores falaram, se isso é importante, a questão da imagem, se é importante a reputação da companhia, tem que haver investimento, tem que haver ali dentro do seu orçamento, que aquilo não é só uma despesa, aquilo você faz parte de um sistema que, estando direto ou indiretamente regulado ou seja, pelo regulador, ou você estando sob a égide da lei, né, que você tem que reportar isso para o COAF, que é o órgão de controle, você tem que fazer investimentos. Então, trazer para dentro da área de compliance a visão de que investir em ferramentas, ela não é uma despesa, ela sim, um grande investimento que as companhias fazem, é um terceiro grande desafio que eu trouxe, e isso, obviamente, só vai ser, ela é excludente, né? Então, se a companhia alta administração não entende que isso é importante, você não vai conseguir convencer de que aquilo é um investimento e que aquilo é feito dentro de um orçamento que seja compatível com as suas atividades. E, por fim, o quarto grande desafio que eu trouxe é o sistema de monitoramento. Acho que o Antônio falou aí bastante. Isso foi um fato bem curioso, porque a lei, né, para os bancos é muito comum, né? Você tem aí alguns fornecedores de sistema de monitoramento que acho que o primeiro projeto ele foi difícil, o segundo projeto para banco foi difícil, e as empresas que fornecem esse serviço mais ou menos têm um padrão de atender bancos, corretoras, até empresas de seguros, enfim, todas aquelas instituições financeiras ou não financeiras já tradicionais que são obrigadas pela lei a fazer um monitoramento de transação. Só que a instituição de pagamento, o marco regulatório de 2013, né,
Então, achar um fornecedor para você contratar, obviamente que você pode fazer isso em Excel, SQL, que se torna um trabalho para escala, para volume quase homérico, né? Um esforço homérico, não é recomendado. Então, quarto desafio foi achar um fornecedor que me dê um sistema de monitoramento que seja adequado com a matriz de risco que eu criei lá atrás. Por quê? Não necessariamente o mesmo fornecedor que trabalha ali com o Antônio na Recarga Pay, para aquela matriz de risco que ele determinou, vai atender aqui as minhas necessidades, porque às vezes o perfil de cliente ele é diferente, às vezes o meu apetite a risco é diferente, e aí ele não consegue calibrar, não consegue customizar. Então, acho que para as instituições aí de pagamento que queiram estruturar um programa dentro da nova regulamentação, acho que buscar e trabalhar e entender o seu negócio para você poder customizar melhor o seu sistema e não fazer como aquilo que eu falei, ter falsos negativos, é um grande desafio. E o segundo, dentro desse cenário de monitoramento, como eu não tenho informação, né, então serve o mesmo para TED. Você tem um contrato, a fintech tem um contrato, a instituição de pagamento tem um contrato de parceria com o banco, por exemplo, para enviar e mandar TED, né? A circular, a 4002, ela traz, a 4001, perdão, traz alguns desafios em termos de as instituições de pagamento, ela deve monitorar as transações realizadas em regiões de fronteira. Então, vamos imaginar, né? Se você não tem a informação da localização daquela transação que foi realizada, como você vai reportar isso dentro do seu sistema? Mesmo um credenciador, né? Então, imagina os alertas que os credenciadores, né, precisam fazer, ou subcredenciadores, para os POS que estejam em região de fronteira, por exemplo, lá em Foz do Iguaçu, né, as transações realizadas lá. Se você não tem a informação, você não consegue fazer esse monitoramento. E como você tem informação? E às vezes você tem informação e internamente você não consegue padronizar isso. Então, a sua TI, o seu departamento de infraestrutura, deve estar preparado para construir um data lake, porque o sistema é um corpo sem alma, sendo um corpo sem alma, ele só vai monitorar aquilo que ele tem informação. Então, você precisa receber, tratar aquilo, subir no sistema, de acordo com a sua parametrização, para que os controles sejam feitos de forma correta. Então, de forma bem resumida, foram esses 4 grandes desafios. Tem mais, né? Obviamente tem mais, que acho que esses são os maiores que eu enfrentei aqui na minha jornada de implementação de prevenção à lavagem de dinheiro. E para fechar essa minha primeira participação, queria destacar 2 coisas super importantes. Novamente, comunicar com essas instituições que não são a regulação. A regulação direta está lá, está na norma, e acho que os meus antecessores falaram muito bem sobre como proceder. Agora, eu chamo para a regulação indireta, a regulação direta 1 e a regulação direta 2. A 1 é a que eu já tenho, obviamente, se você é uma instituição de pagamento, né, que tem relacionamento com algum arranjo, um instituto de arranjo aberto, você, como eu mencionei, no nosso caso aqui é Mastercard, eu tenho que ter controle de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo anyway, né, mandate. Se você não tiver, você não tem a licença, e inclusive os arranjos pedem a inspeção, né, periódica disso, inclusive com auditores independentes. Se você não tiver compliant com isso, a sua licença é cortada. Então, ainda que eu não sou uma instituição de pagamento sob supervisão do Banco Central, eu tenho que ter esse controle se eu quiser emitir um cartão plástico, por exemplo, ser emissor e ter meu próprio BIM. E também vale para os subcredenciadores, né, ou para que eventualmente queiram fazer também esse tipo de trabalho, que é a emissão do plástico. Então, essa é o que eu chamo de regulação indireta, independentemente de lei, independentemente da norma do Banco Central, por estar dentro de um arranjo, a instituição de pagamento ela vai ter que observar. E o segundo, que eu chamo a segunda parte, que que o Antônio mencionou, e para mim é o grande desafio das fintechs, é o grande desafio das empresas que não estão sob a regulação do Bacen, é o artigo 31 da 3978, né, que ele impõe que os participantes, já estou falando aqui de PIX, o participante direto, né, que as entidades que estejam sob a supervisão do Banco Central, que tenham relacionamento com um participante não integrante, que não estejam sob a regulação do Bacen, mas que façam parte do mesmo arranjo,
tenham controles de identificação dos destinatários finais. Então, esse vai ser um grande desafio. Na norma antiga não tinha, porque a regulação, o marco regulatório da instituição de pagamento é de 2013, mas esse vai ser o grande desafio. Assim, as fintechs não são concorrentes com os bancos, elas trabalham regularmente em parceria, muitas delas trabalham em parceria, facilitando, inclusive, o trabalho de um ou de outro. A gente vai ter aí a entrada do Open Bank, a gente vai ter a entrada de pagamento instantâneo. Eu acho que esse artigo 31 trará aí uma consciência para que os subadquirentes ou aquelas outras instituições que não estejam aí, que entendam que a norma de prevenção e lavagem de dinheiro não está sob a égide dessa regulação, elas acordem, vejam que é necessário isso não só para o seu negócio, mas que realmente para trabalhar com gestão de pagamento, para trabalhar dentro do mercado, dentro do sistema brasileiro de pagamento, seja ele dentro ou fora da regulação, você vai precisar estabelecer controles de monitoramento de transação. Então, são esses os comentários iniciais que eu tinha, Pedro, mas para compartilhar um pouquinho dessa dor, que não é só entidade regulada, mas assim as não reguladas direto podem ter, sim, impacto direto após a entrada em vigor da nova regulamentação, e já tem hoje, por força dos arranjos abertos que exigem isso dos seus participantes. Obrigado, Alex. Bastante interessante ouvir essa sua experiência e principalmente um ponto que eu achei muito interessante do que você disse, da questão de construção da matriz de risco. E pensando no Banqui, eu acho que é uma peculiaridade bastante interessante, porque vem com um projeto totalmente novo, ou bastante inovador, e que você traz ali um público também em que você não tinha, a princípio, uma experiência tão ampla para construir uma matriz de risco. Então, essa importância de você ter ali um olhar realmente atento a construir as especificidades para que você tenha políticas e tenha controles que sejam realmente efetivos, né? E que não sejam simplesmente algo para dizer que você está cumprindo com algo que mandaram você fazer. Exatamente, Pedro. Esse é o grande desafio, mas que torna o nosso trabalho ainda mais, para quem gosta, né, como nós, ainda mais prazeroso. Excelente. Obrigado, Alex. Bom, com isso a gente finaliza aqui a primeira parte do webinar e agora a gente parte para a segunda parte do webinar, onde a gente vai ler algumas perguntas. E chegou aqui uma pergunta bastante interessante. Eu vou ler aqui. Na verdade, chegaram mais de uma pergunta nesse sentido, com o mesmo tema. Então, eu vou condensar aqui uma pergunta só. E a pergunta, ela foi direcionada para Maresca e para Carolina. Mas como esse é um assunto que eu cheguei também a conversar com o Maspoli, e eu, se vocês quiserem, obviamente, ouvir também a opinião do Alex, fiquem inteiramente à vontade para fazer seus comentários também. Mas a pergunta é a seguinte: olha, na vigência, durante a vigência da Circular 3461, os players que atuavam em uma cadeia de pagamentos no âmbito de um arranjo de pagamentos, apesar de, do ponto de vista regulatório, não serem obrigados a cumprir com a 3461, eram obrigadas pelos arranjos de pagamento a cumprirem com essa norma. E, às vezes, também com a 3680, o que ocasionava uma série de dificuldades para o adequado cumprimento, por exemplo, pelos subcredenciadores. A pergunta é: a 3978 ela resolve esse problema ou esse problema ainda vai perdurar depois da entrada em vigor da Circular 3978? Bom, Maresca, Carolina, depois Maspoli e Alex, se quiserem fazer seus comentários também. Achei bastante interessante a pergunta, porque eu, pelo menos, cheguei a discutir isso e ter... Eu sei que isso já gerou várias dúvidas e isso veio aqui em várias perguntas, então, excelente poder ouvir agora o que vocês acham com relação a esse ponto. A pergunta é ótima mesmo e tem muita ligação com... Foi praticamente um depoimento, né, que o Alex fez, né? Eu acho que a fala dele foi, assim,
foi um desabafo, né? Eu senti assim e compartilho com todos esses seus desafios, de certa forma, guardados as diferenças, Alex, mas a gente vivencia essa dor também. Então, eu acho que tem a ver com esse depoimento do Alex, essa pergunta. Em que sentido? No sentido de que, apesar da gente estar diante de uma circular que ela é literalmente aplicável às instituições reguladas, né, pelo Banco Central, agora, na verdade, ela tira a dúvida quando ela fala que as credenciadoras e as bandeiras podem solicitar os dados dos beneficiários finais dos recursos transitados por uma SUB, por exemplo, ou por qualquer instituição não regulada. Então, ela tira aí qualquer dúvida de que, em que pese questões concorrenciais, que a gente sabe que é sim também uma outra dor existente na troca de informações, né, entre SUB e credenciadora, em que pese essa questão, o regulador dá uma resposta para o mercado com a 3978, quase que dizendo que, neste momento, eu considero o risco da lavagem de dinheiro prioritário em termos de proteção do que necessariamente pensar em algo relativo a uma proteção à concorrência. Tá? Se bem que ele não é o CAD, então o que eu quero dizer com isso é que questões de concorrência também não estão impedidas de serem tratadas em outro fórum, né, de competência específica. Mas o que eu quero dizer relativo a essa pergunta, a Banco Central, eu acho que ele traz sim um esclarecimento, e concordo com a pessoa que fez a pergunta e com o Alex, que mesmo antes, né, ou seja, hoje, onde a 3978 ainda não está em vigor, essas instituições que precisam, né, de se relacionar com as bandeiras e com os credenciadores, elas já têm esse peso, de certa forma, como obrigação de adequação a normas rigorosas em termos de lavagem de dinheiro, pelos regulamentos, pelos contratos, e aí e com a possibilidade de fiscalizações, multas e até interrupções, né? Então, e aí eu falei na minha fala muito dos benefícios, que foi o viés ali também da minha, né, da minha explanação ali, eu estava falando muito dos benefícios, mas eu concordo com os meus colegas e achei que foi muito bacana, cada um abordou partes muito importantes dessa circular e aqui foi muito feliz em complementar, cada um trouxe coisas que eu considero bem relevantes, que não poderíamos deixar de falar sobre prevenção à lavagem de dinheiro, e é isso que eu quero dizer, eu concordo com eles quando eles falam das dores, ou seja, da dificuldade de adequação por instituições pequenas, cujo investimento não é compatível com essa rigidez da norma, né? E a necessidade, a dependência de outros players para você operar, né? E versus a necessidade da adequação a essa norma, mesmo não tendo uma volumetria ainda de trigger para um banco central. Então, assim, respondendo à pergunta, a gente continua, sim, com a necessidade de obedecer a essas regras PLD, mesmo para quem não está regulado, e agora, mais do que nunca, ficando claro que os dados dos beneficiários finais têm que ser, sim, transmitidos para as bandeiras credenciadoras. Obrigado, Maria. Carolina, seus comentários, suas considerações. Então, eu concordo, tá, com a Maresca, ela falou tudo já. A Hash é uma subcredenciadora, então a gente também discute muito isso internamente. Essa questão dos procedimentos de identificação e qualificação do beneficiário final aí das cadeias societárias das empresas, que traz aí no artigo 31, para mim só reforça a atuação do Banco Central aí mesmo nas instituições que não são supervisionadas. Então a gente fica numa zona ainda cinzenta em relação ao Banco Central. A gente tem as credenciadoras, as subcredenciadoras, elas têm as regras das bandeiras, elas têm assim as regras, aqueles pilares também que eu falei, sobre os quais a
a abordagem baseada em risco será implementada, por mais que não seja supervisionada pelo Bacen uma subcredenciadora, mas aqueles pilares aí da lei de lavagem de dinheiro, tem as regras das bandeiras, como eu falei, elas já são obedecidas. Para mim, essa nova circular, ela reforça, assim, uma necessidade de obediência às regras do Bacen e ainda colocando esse plus, vamos assim dizer, de a necessidade de arranjos de pagamentos não necessariamente supervisionados pelo Banco Central de concederem as informações sobre beneficiários finais aí às instituições pagadoras. Mas isso, dependendo da associação, isso é muito discutido já, tá? Mas aí a circular ela veio reforçando essa questão. Mas eu ainda acho que existe muita discussão ainda para chegar-se numa segurança jurídica, vamos assim dizer, em relação a isso. Obrigado, Carolina. Bom, Maspoli e Alex, se quiserem fazer comentários, por favor, nessa ordem. Bom, excelente as colocações das colegas. O ponto que eu coloco, a observação que eu faço nesse tema, o Pedro, quando trabalhamos bastante aí juntos, uma época em outra empresa, vivenciamos esse tema aí da discussão referente às exigências que os arranjos de pagamento colocam sobre players que não são regulados diretamente, enquanto ainda não estão na volumetria de Banco Central para ser regulado diretamente. O que eu entendo é que a norma, de alguma forma, como todos falaram, ele realmente reforça, mas ainda continua existindo a lacuna de que não tem algo muito claro em que os players indiretos são obrigados a seguir, mas o que eu entendo é que é claro na norma do Banco Central que quando ele começou a estruturar as regras, as regulamentações para arranjos de pagamento, principalmente, e também as instituições de pagamento, foi visível de que ele, da forma como ele colocou, ele não tinha braço para regular o mercado inteiro. Então, ele criou regras de risco, que aí a gente chama de risco sistêmico. Ele definiu alguns triggers, onde ele definiu, a partir daqui vai ser diretamente por mim, e quem está abaixo, eu coloco essa regra dentro dos regulamentos dos arranjos. Então, basicamente, de alguma forma, a norma já te coloca hoje, de uma forma indireta, obrigado a estar regulado pelo Banco Central. Só que ele coloca essa obrigação principalmente para os instituidores dos arranjos. E aí você tem, quando começou aquelas discussões de grade centralizada, CIP, principalmente os subcredenciadores, as credenciadoras, como é que ia ser a questão de atender aqueles regulamentos gigantescos de Visa, Master, Elo. Se você somar e dar mais de 1000 páginas somando todos esses arranjos abertos, as exigências que eles trazem, por exemplo, uma subcredenciadora, a subcredenciadora olha para tudo aquilo e fala: o que eu vou fazer, como que eu vou atender tudo isso? Mas, de alguma forma, a norma traz essa exigência para esses indiretos. A partir do momento que fala o arranjo, o instituidor do arranjo é obrigado a regular e fiscalizar e ser responsável pela fiscalização desses terceiros que não são regulados diretamente. O regulado diretamente já está colocado aí. Por mais que a gente tente negociar contrato, não sei o que, a gente sabe que os contratos eles não são muito negociáveis, e principalmente arranjos abertos. Arranjos fechados, aí a gente tem um pouco mais de facilitação nessa negociação. Mas eu acho que a lacuna vai continuar existindo. A nova norma simplesmente traz mais a forçação para quem é regulado diretamente, a garantir que quem não é diretamente tem que atender. Mas aquela questão do doente em que não é regulado diretamente, ele sempre vai ficar na questão: por que eu preciso disso? Aí é uma questão de negociação, por enquanto, e vamos ver até que momento o Banco Central realmente vai manter esses triggers conforme vai surgindo cada vez mais fintechs, IPs de grande volume e tudo mais, se em algum momento também ele não vai reduzir essa régua, aquele volume de 500 milhões, 50 milhões de saldo em conta.
Bom, é isso daí que eu tenho a falar. Obrigado, Maspoli. Alex, quer fazer comentários? Só para a gente passar lógico, só para a gente passar rapidamente para o próximo ponto. Acho que a Marisa falou no ponto central. Na prática, a relação entre sub e credenciador, ela é muito difícil por conta da questão da concorrência. Então, os subs têm receio, especialmente em subs que trabalham no B2C também, né? O adquirente que trabalha no B2B, o risco é menor. O que trabalha no B2C e no B2B, que é o caso de a maioria dos adquirentes, isso torna super difícil na prática. Talvez, se a norma dissesse que o envio dessas informações fosse direto para o instituidor do arranjo, então tem um tubo entre o sub e o instituidor do arranjo, resolveria, em termos de concorrencial, resolveria um pouquinho, exceto, né, aqueles instituidores de arranjo que estão verticalizados também, que tem dentro do seu grupo econômico alguma outra instituição, ou credenciador, ou emissor. Então, eu acho que a intenção do regulador é boa, mas a prática traz muitos desafios, e eu entendo perfeitamente o risco, né, e a preocupação dos subcredenciadores. Talvez eu não quero omitir uma informação, só não quero passar a base dos meus clientes, que foi conquistada com muito trabalho, né, diretamente para o meu adquirente, que ele pode vir a concorrer comigo. Ele vira uma questão comercial e não regulatória. É só esse o ponto que eu acrescentaria. Obrigado, Alex. Bom, a gente recebeu aqui diversas perguntas para vocês, enfim, não só diversas perguntas, mas também diversos elogios aqui, alguns bastante entusiasmados, professores, parabéns, elogiando bastante a exposição de vocês, mas até pela nossa limitação de tempo, eu vou restringir a mais duas perguntas, até para a gente não se estender muito além do horário. Então, a penúltima pergunta é para Maresca. E é o seguinte, Maresca, quando há uma transação suspeita decorrente de lavagem de dinheiro, o valor da transação poderia ser congelado pelo meio de pagamento? Isso com base na 3978. Congelado, ele quer dizer bloqueado, provavelmente, né? Acho que sim. O termo foi congelado, mas eu entendo que sim. É uma pergunta excelente também. E aí eu vou dizer por quê. Existem também aí duas preocupações quando a gente está diante de um crime de lavagem de dinheiro detectado ali, né? Conforme nossas ferramentas, nossas políticas. Uma é que, primeiro ponto, a obrigação dessa instituição em evitar que esse crime se complete, né? Ou seja, que realmente a intenção, né, do criminoso, do titular aí desse valor, ou suposto titular, chegue no destino final. E quando a gente fala disso, a gente pensa em um bloqueio desse valor, até certo ponto seria importante, seria um método aí de prevenção efetiva, né, da finalização e, portanto, da concretização desse crime, né? Seria uma etapa importante. Por outro lado, se a gente for pensar em termos da norma pura e simples, e se a gente for pensar também em termos da obrigação de cada ente e de cada player aí nesse contexto de prevenção a esse crime de lavagem de dinheiro, eu entendo que não é o bloqueio, né, o principal ato para que uma instituição de pagamento seja compliant com essa norma, mas é o registro disso, tanto dentro da própria, enfim, instituição e do seu histórico, tem como uma blacklist interna, né, que ele tem que ter, e, portanto, alimentar ali todas as outras áreas com essa informação, e o reporte ao COAF, porque é este o órgão, né, responsável por dar andamento a esse crime, né, e por efetivamente conduzir essa informação e transmitir essa informação ao Ministério Público, a um juiz, né, a tornar, então, esse assunto litigioso e judicializar essa detecção desse crime. Até porque
a obrigação que a norma do Banco Central nos traz é de ter todas as ferramentas necessárias para detectar indícios, né? Mas a gente não tem condições e nem competência para julgar definitivamente, né? Então, se a gente bloqueia esse valor, eu digo de uma maneira definitiva, porque num primeiro momento o bloqueio ele faz sentido, né? Eu vejo defensável como uma primeira reação da instituição bloquear este valor, né? Se ele tem ali um indício forte de crime de lavagem, ele bloqueia, o valor é a operação, né? Dentro daquela plataforma. Então, como uma primeira reação, eu vejo que a instituição tem sim como se defender porque ela tomou aquela medida, porque aí vai naquela linha da começo da minha fala, ou seja, eu também estou tendo cuidado para que esse crime não se perfaça, né? Ele não se complete. Mas depois que eu informo o COAF, o IF, que é o órgão competente para julgar ou se isso deve ou não ser endereçado para outro, né, momento, e aí sim, a gente está falando de litígio, de Ministério Público, de criminal, de ação criminal, aí eu já perco essa prerrogativa e, de modo que, resumidamente, eu não poderia ter esse valor indefinidamente, por prazo indeterminado, dentro da minha plataforma. Eu começo a ter problemas se eu tiver isso. Mas essa pergunta é muito boa, porque eu acho que deveríamos ter uma regra mais clara quanto a isso. Eu sinto falta de um direcionamento do regulador mais claro quanto a esse ponto do bloqueio versus apenas a informação ao COAF. Então, eu acho que a pergunta é boa e eu tenho essa mesma sensação de que poderíamos ter algo mais claro. Excelente, Maresca. Obrigado. Bom, última pergunta aqui do nosso webinar é para o Maspoli e para o Alex Barreto. Enfim, como a gente fez isso na primeira pergunta, eu também vou abrir caso a Carolina e a Maresca queiram fazer aí suas considerações finais. E a pergunta é a seguinte: a flexibilidade para elaboração de políticas e procedimentos possibilitada pelo Banco Central na Circular 3978 às instituições pode ter como consequência uma maior discricionariedade do regulador no momento de punição dessas entidades? Não sei se ficou clara a pergunta, mas... Eu acho... o que eu entendo da pergunta é quanto maior, mais aberto. Para eu poder definir quais são as minhas regras, mais aberto também fica a punição. Exato. Pode levar a esse entendimento, mas eu acho que a norma te traz balizadores para permitir que você tenha, que você mesmo conclua se você definiu uma política adequada e também uma abordagem de risco adequada. O que eu quero dizer? Que aí vai ao encontro com o que o Alex falou bastante, que é conhecer o seu negócio, saber os tipos de produto que você tem, saber o tipo de cliente que você opera. E com base nisso, a circular te traz diretrizes mínimas que tem que ter na sua estrutura, na sua política, na forma como você faz e formaliza essa avaliação de abordagem de risco interna, porque a norma vem a falar, olha, você tem que formalizar claramente aquilo que você está fazendo, e ele tem diretrizes mínimas básicas que você tem que se balizar, para poder chegar e dizer, olha, o meu apetite de risco é alto, é baixo, é médio, eu consigo aguentar e permitir que certos tipos de clientes continuem operando comigo, ou eu vou aceitar que esses clientes continuem operando comigo. Eu acho que, ok, dá para entender que pode ter uma maior discricionariedade também do regulador para a aplicação de multa, mas eu acho que não é tão grande assim, porque a norma ela está bem estruturada referente aos balizadores, às diretrizes, às premissas que devem ser seguidas para a definição de como é o seu sistema de lavagem de dinheiro, de prevenção a lavagem de dinheiro, sua abordagem de risco e formalizar tudo isso numa política. Obrigado, Maspoli. Alex?
Na minha visão, Pedro, não vai ser porque a lei te dá uma flexibilidade, no sentido aí, não é porque a lei te dá uma flexibilidade que você vai ser o Bacen, ele vai ser mais flexível ou não. Eu acho que é um pouco do que é a sua instituição, né? A gente sabe, por exemplo, as instituições que estão no S5, o que o pessoal lá do DESUC faz, né? Tipo, manda um formulário, né? Um assessment, você tem que preencher essas informações, fazer o upload lá no sistema daquilo que é sua política e o manual, né? Então, aqui a gente optou por separar política de manual. O manual tem muito mais flexibilidade, então você tem que subir aí os seus instrumentos de controle de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Para o regulador faz uma análise e aí depois, eventualmente, ele pode fazer uma inspeção em loco, né? Enquanto nas instituições financeiras, você tem quase que uma regra, você tem aí salas, bancos que tem sala destinada ao Banco Central, né? Então, o cara fica lá, o pessoal do DESUC já tem um controle mais rigoroso. Por quê? Porque aquela instituição oferece para o mercado um risco maior. Então, não acho que a legislação traz uma abertura para a flexibilização disso. Eu acho que a inspeção ela é simplificada de acordo com os riscos que a instituição traz para o negócio e o Bacen classifica esses riscos de acordo com os níveis de governança, os níveis em que essas instituições devem apresentar, e não só a política de prevenção à lavagem de dinheiro, como, por exemplo, a alavancagem, risco de controles internos, risco de liquidez, né? Então, você tem, para cada tipo de instituição, um assessment de risco diferente. Mas, de novo, você só vai ter alguma flexibilidade, se é assim que a gente pode dizer, do regulador, que eu acho que não haverá, se você tiver o controle sobre isso e muito bem documentado, né? Então, os registros são muito importantes, para que, olha, não basta fazer compliance para inglês ver, não basta ter a política, não basta ter o sistema, você tem que ter a comprovação, as aprovações, né, dos órgãos de administração em relação à política manual e o próprio análise de risco, a norma determina que isso deve ser aprovado ou pelo conselho ou pela diretoria, e que isso, obviamente, você produza indícios de que isso realmente foi monitorado e como foi tratado, e se houve o caso de reporte, você faça à autoridade, ao COAF, né? Então, não acredito que seja flexível, mas sim que entraremos numa norma geral de instituições, assim como consórcio, SCD, outras instituições irmãs em termos de regulação que as instituições de pagamento têm. Excelente. Bom, Carolina, Maresca, se quiserem fazer suas considerações finais nessa ordem, por favor. Bom, eu concordo com o Maspoli e com o Alex. Eu acho que, nesse sentido, a gente tem segurança jurídica, porque a abordagem baseada em risco, ela tem as suas próprias regras de relatório, de documentação, de documentação e justificação da decisão de não comunicação de uma operação que estava sendo analisada ao COAF, isso tem que ficar documentado. Então, eu acho que as regras nesse sentido, por mais que a abordagem baseada em risco ela traga essa discricionariedade, mas a gente tem, nesse sentido, uma segurança jurídica para não abrir tanto para o outro lado, para ter uma supervisão justa e com segurança jurídica. E também a gente tem aquelas comunicações em espécie de... um de vocês comentou, acho que ou o Maspoli ou o Alex, de 50 mil reais, então essas já acabam sendo automáticas, mas essas que dependem da análise no prazo de 45 dias aí pelos comitês das instituições, eu acredito que a gente tenha bastante segurança jurídica nesse sentido. Tem muitos fatores que nos trazem aí essa solidificação dos preceitos. Então, eu acredito que não abriria essa discricionariedade por parte do regulador, tá bom? Obrigado, Carolina. Maresca. Pedro, eu acho que eles já falaram tudo, né, sobre esse tema. Eu acho que até puxando ali o gancho com a pergunta que eu respondi, que eu lembrei aqui um termo que é importante para aquela pergunta, apropriação indébita, né? Esse é o termo que a gente tem que
que a gente fica, se ficar o bicho pega e se correr o bicho come, quando a gente fala de bloquear valores por conta decorrentes de detecções, seja de PLD, seja de fraude, inclusive, né? Só queria complementar, porque eu acho que é importante, né? Quando a gente não tem o regulador dando essa prerrogativa de maneira clara para a instituição de que ela bloqueie e em que prazo é saudável, é recomendável que se bloqueie, ou seja, não tendo essa orientação, a gente corre o risco de a gente estar indo aí para um caminho de, ao invés de fazer o bem em termos de prevenção, né? A gente cair, aí a instituição cair aí numa eventual alegação de que está apropriando indevidamente, né, de um recurso de terceiro. E também tem um gancho aí com essa questão de valores, porque se você tem, lógico, um crime que está envolvendo R$1.000, né, na sua plataforma, mas versus o mesmo crime envolvendo milhões de reais ou muitos milhares de reais, também isso pesa muito, né, nas decisões. Então, de modo que eu concordo com a Carolina que essa nova pergunta, a gente encontra mais segurança jurídica, né, nesse aspecto, sim, por tudo que Antônio, Alex, Carolina já disseram, mas na pergunta, para mim, não, né, e aí por essas razões que eu acabei de dizer. Então, é muito bom quando a gente tem, sim, uma norma clara, né, e que direciona sem engessar, que aí é o desafio que meus colegas já falaram muito bem, ou seja, quando o Banco Central abre o mercado para fintechs, para instituições menores, e ele ainda não consegue, não acho que seja por uma questão de não intenção do regulador, mas por dificuldade mesmo de fazer isso, ele não consegue ter normas adaptáveis a situações distintas. É aí que nossa cadeira aqui tem esse desafio diário, né, da gente tentar acomodar aí o que é razoável em termos de equilíbrio do que a norma exige, mas também do que aquela instituição menor é capaz de cumprir sem matar a operação, sem brigar com o comercial, né? Porque é uma briga boa, não sei vocês, mas o compliance comercial, adoro meus colegas comercial, mas a gente tem sempre um embate aí, e que o Antônio falou muito bem, de que a gente tem que estar sempre muito preocupado em transmitir uma mensagem de que o compliance é amigo, de que a gente está no mesmo barco, que a gente quer que a empresa cresça sustentável, né? E não de uma maneira a prevenir novos negócios, jamais, né? Então, só quis dar um fechamento aqui, puxando esse gancho. Excelente, Maresca, obrigado. Bom, com isso a gente termina o nosso webinar de hoje. Eu quero aqui, em nome do FAS Advogados, agradecer imensamente a participação de vocês, Maresca, Carolina, Máspoli, Alex. Eu sei, enfim, eu sei bem como as coisas estão extremamente corridas para vocês nessa situação que a gente está vivendo. Então, ter aqui o tempo de vocês é realmente uma honra e um privilégio. Muito obrigado. Quero agradecer a todos que nos acompanharam ao vivo hoje e lembrar que o vídeo desse webinar ele vai ser disponibilizado em breve aqui pelo escritório. Todos os nossos webinários eles são depois disponibilizados no YouTube. E aproveito para convidar todos vocês para o nosso webinar da semana que vem. A gente vai ter uma discussão bastante interessante e aqui, em linha com outros webinars que a gente fez, contextualizando essa situação de crise, sobre o uso de criptomoedas e da tecnologia blockchain em decorrência dessa crise e no pós-crise. Então, é isso. Muito obrigado a todos vocês, uma boa noite e até a próxima. Valeu, Pedro. Obrigado. Até a próxima. Boa noite. Obrigado. Obrigada, viu? Boa noite. Foi um prazer. Boa noite. Tchau, tchau. Foi ótimo. Prazer. Tchau. Tchau, tchau.